Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 22 de agosto de 2023, hoje é dia de Nossa Senhora Rainha Mediadora da Paz. Papa anunciou que está escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar questões. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. Estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber em audiência na manhã desta segunda-feira, 21 de agosto, no Vaticano, uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa, signatários do Apelo de Viena, que pede aos Estados-membros do Conselho que se comprometam com o Estado de Direito e a independência da Justiça. Esse apelo se insere no atual contexto europeu, que é difícil em muitos aspectos devido, entre outras coisas, à guerra sem sentido no território da Ucrânia, acrescentou o Santo Padre, agradecendo aos presentes por sua importante contribuição para a promoção da democracia e do respeito à liberdade e à dignidade humana. Francisco ressaltou que tempos de crises sociais, econômicas, de identidade e de segurança desafiam as democracias ocidentais a responder de forma eficaz a elas, mantendo-se fiéis a seus princípios que devem ser continuamente recuperados e cuja defesa exige grande vigilância, observou o Papa. A esse propósito, o pontífice lembrou que o Estado de Direito está a serviço da pessoa humana e busca tutelar sua dignidade, e isso não admite nenhuma exceção. É um princípio. Deve-se lembrar que o fundamento da dignidade da pessoa humana reside em sua origem transcendente, que, consequentemente, proíbe qualquer violação da mesma. E essa transcendência exige que, em toda atividade humana, a pessoa seja colocada no centro e não fique à mercê das modas e dos poderes do momento, disse Francisco. De fato, uma Europa que não é mais capaz de abrir para a dimensão transcendente da vida é uma Europa que lentamente corre o risco de perder sua alma e também aquele espírito humanista que ela ama e defende, continuou o Papa. Francisco evidenciou que o respeito aos direitos humanos pode ser assegurado e um Estado de Direito só pode encontrar solidez na medida em que os povos permanecem fiéis às suas raízes, que são alimentadas pela verdade, que constitui a força vital de qualquer sociedade que aspira a ser verdadeiramente livre, humana e solidária. O Papa chamou a atenção para o fato de que, sem essa busca pela verdade sobre o homem, de acordo com o plano de Deus, cada um se torna a medida de si mesmo e de suas próprias ações. Dirigindo-se diretamente aos signatários do apelo de Viena, o Santo Padre acrescentou: Prezados advogados, apreciei em vosso apelo, entre os aspectos a serem observados em relação à vossa profissão, a lembrança do princípio fundamental do segredo profissional, cuja violação deplorais em alguns Estados-membros. Entendo e compartilho vossa preocupação e vos encorajo em vossa ação. É essencial que os espaços de confidencialidade sejam preservados em nossas sociedades, onde as pessoas podem se expressar e expor seus fardos. Isso é muito importante. Por fim, o Santo Padre expressou sensibilidade ao cuidado com que eles têm pela casa comum e ao compromisso de participar do desenvolvimento de uma estrutura normativa em favor da proteção ambiental. Nunca devemos esquecer que as gerações mais jovens têm o direito de receber de nós um mundo belo e habitável, e que isso nos investe de sérios deveres para com a criação que recebemos das mãos generosas de Deus. Obrigado por essa contribuição, finalizou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. Numa entrevista recente com Colm Flynn, correspondente da EWTN no Vaticano, o bispo da diocese de Winona-Rochester, nos Estados Unidos e fundador da Word on Fire, Dom Robert Barron, disse que rebaixar a fé foi um desastre pastoral. A entrevista foi sobre o que Dom Barron achou da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em Lisboa no início deste mês. Esta não é só minha opinião, acrescenta Dom Barron. Você pode ver isso nas pesquisas. Quando você pergunta às pessoas no mundo ocidental por que elas saem da Igreja Católica, muitas vezes dizem que nunca receberam respostas às suas perguntas, que a religião parece boba. Para Dom Barron, rebaixamos a fé na tentativa de torná-la relevante e nos prejudicamos, e diz que o que realmente atrai as pessoas é um catolicismo vibrante, inteligente e belo. Essas jornadas, diz ele, nos tiram dessa visão ocidental às vezes míope da realidade.
Em seguida, Flynn lhe pergunta se houve complacência e falta de ardor apostólico por parte da Igreja, referindo-se ao fato de que na Irlanda, seu país natal, não faz muito tempo, cerca de 90% das pessoas frequentavam as igrejas e por isso muitos acreditavam que não era necessário evangelizar, visto que o rebanho já frequentava a igreja. Don Barron responde: a evangelização é a tarefa da igreja em todos os tempos e em todas as épocas. Quer você tenha 90% ou 20% de frequência, nosso trabalho é evangelizar. E acrescenta que, segundo o Papa Bento XVI, a igreja tem 3 funções: adora a Deus, serve aos pobres e evangeliza. Notícias da Igreja Católica. O beato Giuseppe Dom Pino Puglisi foi até o fim no amor, disse o Papa Francisco em carta publicada antes do 30º aniversário do assassinato do padre siciliano pela máfia, ocorrido em 15 de setembro de 1993. O beato foi baleado e martirizado por pistoleiros sob ordens do grupo mafioso siciliano Cosa Nostra em 15 de setembro de 1993, seu aniversário de 53 anos. Puglisi nasceu em 15 de setembro de 1937 em uma família da classe trabalhadora em Palermo. Entrou no seminário aos 16 anos e foi ordenado sacerdote em 1960, aos 22 anos. Como padre, era conhecido por se manifestar contra a injustiça, incluindo o comunismo, a máfia e os problemas dentro da igreja. O padre Puglisi não era um típico padre anti-máfia. Ele não organizou comícios nem condenou publicamente a máfia, disse Dom Michele Penisi, arcebispo de Monreale, ao National Catholic Register em 2013. A máfia não vê esse tipo de padre como perigoso, disse ele. Puglisi era considerado mais perigoso porque educava os jovens, disse Penisi. Ele convencia os meninos do bairro a não roubar ou abandonar a escola e os incentivava a se afastar da máfia, que costumava usar crianças para traficar drogas e outros materiais ilícitos. Um dos assassinos, que posteriormente confessou o crime, revelou que as últimas palavras do padre foram: estava esperando por vocês. Puglisi foi declarado mártir pelo Papa Bento XVI em 2012 e beatificado pelo Papa Francisco em 2013. Notícias da Igreja Católica. O governo na Nicarágua expulsou 6 jesuítas de sua casa em Managua, apesar de apresentarem provas de propriedade, disse no sábado, 19 de agosto, a província centro-americana da Companhia de Jesus. No início da tarde do dia 19 de agosto, a polícia nicaragüense compareceu junto com membros do judiciário à casa dos jesuítas, à residência Vila Carmen, ao lado da Universidade Centro-Americana, mas de propriedade da Companhia de Jesus, para exigir seu despejo, argumentando que esta casa também é propriedade do Estado da Nicarágua, disse o comunicado divulgado na noite de sábado, 19 de agosto. Os membros da comunidade religiosa entregaram às autoridades a documentação do título de propriedade que afeta a casa como bem diverso da UCA e propriedade da Companhia de Jesus, diz a ordem jesuíta. No entanto, essas provas foram ignoradas pelos agentes que ignoraram a documentação e ordenaram que os jesuítas abandonassem o local. Perante a situação, os 6 membros da comunidade cumpriram as ordens e retiraram-se sem incidentes, levando consigo apenas alguns objetos pessoais. Notícias da Igreja Católica. O Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de 100 funcionários do governo na Nicarágua e pediu a libertação imediata de Dom Rolando Álvares, preso desde fevereiro deste ano. Pela rede social X, o secretário de Estado Antony Blinken disse no sábado, 19 de agosto, que o governo tomou medidas para impor restrições de visto a 100 funcionários nicaragüenses que restringem os direitos humanos dos nicaragüenses e prejudicam a democracia. Pedimos ao regime que liberte incondicional e imediatamente Dom Rolando Álvares e todos os detidos injustamente, disse Antony Blinken. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Nova York, nos Estados Unidos, cardeal Timothy Dolan, pediu que os pais recuperem uma bela tradição católica com seus filhos, que parece que foi esquecida e que tem ainda mais importância nesta época do ano nos países do hemisfério norte. Há uma bela tradição judaica e também uma bela tradição católica, uma das tantas que parece que esquecemos. Os pais abençoavam seus filhos quando eles iam e vinham, especialmente em momentos de transição na vida, disse o cardeal num vídeo publicado na rede social X.
Depois de dizer que muitos fiéis buscam a bênção de um padre ou de um bispo, o cardeal disse: vocês, pais, têm a grande capacidade de rezar por seus filhos e pedir a proteção de Deus. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.